O Hospital Português possui um dos mais modernos centros de oncologia do país para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Equipe multidisciplinar prestando atendimento integrado e o melhor tratamento. Serviços de quimioterapia e radioterapia e os mais modernos equipamentos de diagnóstico por imagem. Pensou em saúde? Pensou no Real Hospital Português. Estou ao lado de Fabiane Mandarino. Ela é uma das palestrantes aqui da Mostra de AZ Decor. Ela é embaixadora da Sherwin Williams e mora no Rio de Janeiro. Tem estudos fora do país, é uma pessoa super conceituada. E, Fabiane, eu queria que você falasse agora sobre as tendências das cores para 2016. Então, além desses matizes fundamentais, eu vou fazer uma apresentação de outras cores que vão ser também muito importantes, não só para 2016, mas para as próximas estações que estão por vir, né? Com a tendência de cores, não é um trabalho tão rápido, né? A cor começa a ser trabalhada numa estação e às vezes permeia por 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do mercado. Tem alguma cor específica que seja tendência? Olha, hoje eu vou trabalhar 2 matizes que juntos formam um equilíbrio, um novo equilíbrio de Yin Yang, que é o rosa quartzo e um azul serenidade. Eu vou fazer uma aplicação dessas cores não só no universo da decoração de interiores, mas na moda também. A moda tem um ciclo de vida mais rápido, né? A gente troca de estação, então os produtos tendem a ser trocados também com isso. E a parte de decoração a gente tende a substituir com menos velocidade. Mas hoje a gente está vendo esse mesclar, né? Tendências de moda influenciando a decoração e tendências de decoração, materiais sendo usados, influenciando a moda, né? Um exemplo disso, por exemplo, é a questão do mármore. O material que se usa como um design de superfície e ele está sendo agora mimicado para ser usado, por exemplo, em estampas, né? Então, por que desse processo? Qual é o significado, o simbolismo também por trás disso tudo? Fabiana, o que a empresa traz para cá, para Recife? Olha, eu fiquei encantada de saber que eles, na verdade, têm um laboratório de cor, né, onde eu vou começar a fazer eventos para inspirar, na verdade, eu não digo nem treinamento, para inspirar arquitetos, estudantes também no futuro, espero. Eles têm uma cartela de cores incríveis e essa estrutura que eu, por exemplo, não tenho no Rio de Janeiro. Então eu fiquei com ciúmes de vocês e vim aqui conhecer o trabalho deles aqui. Fabiane, e quem gostou do seu trabalho? Onde pode encontrar você? Tem algum e-mail, contato? Tenho, sim. Eu tenho uma boutique de cursos criativos no Rio chamada Academia da Cor e Design e o site é www.acdrj.com.br.
Eu estou ao lado de Renata Berenguer, minha xará. E ela criou um espaço, gente, para Ana Cláudia Torpe, quando vir aqui tirar fotos, gravar. Tem um espaço reservado para a nossa apresentadora. Renata, queria que você falasse para a gente um pouco sobre esse espaço glamuroso que você criou para a querida Ana Cláudia Torpe. Isso, boa noite. Em primeiro lugar, a gente ficou super assim, lisonjeado com o convite de Ana em fazer o espaço de A a Z. E a ideia, na verdade, partiu do princípio que a gente tinha a logomarca dos patrocinadores Master, e em cima disso a gente ia criar um espaço para a Ana receber, eventualmente fazer uma entrevista. Então a gente se inspirou meio aquela coisa, vamos fazer um estúdiozinho, que aí ela vai ter várias funções como eu disse já, de receber, de entrevista, e a gente deu uma explorada nos tons pretos e brancos, já que a gente tinha esse ponto de partida no banner de fundo, e a gente quis dar um toque de glamour usando o ouro velho. Claro, né? A nossa apresentadora é muito chique. Isso. Então a gente deu um toque do ouro velho para dar uma sofisticada no espaço. Então a gente pode ver o ouro velho exemplificado aqui nesse papel de parede, que é um dos lançamentos da A3 Design, que ele é um papel de parede que pode receber pintura, que hoje em dia às vezes você gosta de uma textura de um determinado papel, aí daqui a pouco quer mudar. E às vezes assim, ele não tem a cor que você gostaria de ter. Então a A3 está tendo essa possibilidade de você ter um papel e pintar da cor que você quiser. Aí a gente deu uma abafada, vamos dizer assim, com o preto do tapete da Carneiro, que aí tem várias possibilidades lá, nuances, de você usar em vários ambientes. Como aqui era a ideia de um mini estúdio, a gente usou um pelinho baixo, com a pequena textura de cor, de detalhe nas extremidades. E essa textura de cor que você criou, ela combina com as cadeiras, faz um contraste. As cadeiras que são da Domodi, a gente usou uma cadeira com tom amadeirado, com detalhe em couro, bem sofisticado, com um tecido meio cru, meio um linhão assim, e fazendo a composição com as mesas de canto de apoio, que tem o detalhe da pedra, que tem o detalhe da laca, que está muito em gosto hoje, que essa laca aqui na proposta ficou uma coisa super neutra, mas a laca tem N possibilidade de cor, de você dar um toque de cor no seu espaço. E a gente propôs o tom vermelho para dar o destaque nesse contexto neutro, do preto, do nude, do cru, do branco, com o de A a Z vermelho, e isso no final foi um presente também das meninas que fizeram o espaço da sala de estar, junto com o fornecedor do acrílico, e que eu acho que deu um destaque. Agora fala pra gente também sobre essa luminária aqui. A gente vê que é muito bonita e também é para estúdio, não é isso? Isso. Essa luminária, a BM Iluminação, ela tá agora com a proposta de umas luminárias mais de design, umas coisas para diferenciar no seu espaço na hora de você compor sua iluminação. E ela caiu assim como uma luva aqui no espaço, porque ela tem esse efeito meio cenográfico, meio de estúdio, que a gente, quando viu, se apaixonou e disse, a gente precisa usar no espaço. Muito bonita. Excelentes parcerias também propiciaram um espaço legal, né? Renata, e quem está em casa, gostou do seu trabalho, como é que faz para encontrá-la? Pode acessar nosso site mbgarquitetura.com.br, e temos o nosso escritório fica na rua Padre Roma, 120, no Empresarial Padre Roma. O número de contato é 30 37 50 56. Gente, a gente fica por aqui com a Renata, vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais programa Revista de A a Z. Não sai daí! O Hospital Português possui um dos mais modernos centros de oncologia do país para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Equipe multidisciplinar prestando atendimento integrado e o melhor tratamento. Serviços de quimioterapia e radioterapia e os mais modernos equipamentos de diagnóstico por imagem. Pensou em saúde? Pensou no Real Hospital Português. Eu estou
lado de Alexana Vilar e Elza Freire. Elas criaram, gente, um quarto de bebê super harmonioso. As pessoas que passam por aqui gostam muito. E agora, Alexana, queria que você falasse pra gente, pra quem tá em casa também, qual o conceito que você utilizou no quarto? Então, o conceito utilizado nesse quarto foi do estímulo visual para a criança. A gente quis fugir um pouco dos quartos de bebês tradicionais, né, que sempre focam temas bem românticos, né, como a princesinha, os ursinhos, enfim. A ideia foi criar um quarto que desde cedo a criança fosse estimulada, com cores e movimento. E para isso a gente pôde contar com os adesivos. Aqui a gente não está trabalhando com papel de parede, porque a gente criou um tema, um adesivo específico para a mostra. Exatamente. Nós conversamos com o design gráfico e ele propôs um desenho bem infantil. Qual é o adesivo? Você pode mostrar para a gente? Esse adesivo aqui que vocês estão vendo, ele tem um desenho bastante lúdico e ele foi pensado junto com a paleta de cores que a gente predeterminou, junto com o designer. O designer, ele se chama Douglas Carlos, e ele desenvolveu esse produto, e esse produto ele também foi colocado em outra superfície, que é no caso a aplicação. Ele pode ser aplicado em vários tipos de superfícies, como tecido. Então a gente vai ver também no ambiente um puff que representa a mesma imagem em outra superfície, como também poderia ser num tecido para os acabamentos do berço. O interessante do adesivo é essa flexibilidade, de você criar com exclusividade uma textura. Quando a criança nasce, sai do ventre da mãe, que ela está ali naquele cantinho apertadinho, né, aconchegado, esse berço, ele junta as duas extremidades e ele forma um círculo que lembra muito uma manjedoura, porque o bebê ali ele fica mais aconchegado. E à medida que ele vai crescendo, o berço cresce também com ele. E até um pouco mais tarde, quando o bebê já está com 1 ano de idade, entre 1 ano e meio e 2 anos, ele vira uma espécie de uma caminha. Você tira essa frente lateral, essa lateral aqui dele, e ele vai virar uma caminha que a criança pode acessar e sair com tranquilidade. A nossa ênfase aqui no quarto foi ter segurança, proporcionar segurança para o bebê, né? Todos os móveis eles não têm quinas, eles são móveis que são facilmente higienizados, e a relação de estímulo visual, né? Foi o nosso mote de concepção de projeto. Gente, outro detalhe que a gente está nesse quarto também é a questão da iluminação. Se vocês prestarem atenção, é uma iluminação que não é tão forte, justamente para dar essa calmaria ao bebê, não é, Elza? Exatamente. Utilizamos a iluminação indireta, onde acalma o bebê, e elaboramos essa árvore luz, que ela ilumina o quarto com um sensor de presença, para exatamente a mãe vai ver o bebê e na presença ela acende indiretamente e não vai ficar nada assim direto na vista da criança, com aqueles balizadores também. Balizadores para dar uma valorização também ao papel de parede. As cores do quarto, a forma e o adesivo, né, propriamente dito, que é, como a Alexandra falou, o adesivo personalizado do quarto. Outra iluminação que vocês criaram aqui nesse abajur para dar para a mãe, se quiser deitar, quiser com um bebê aqui. É um abajur onde vai assessorar a mãe na hora de amamentar, na cadeirinha, né, maternal. Utilizamos a iluminação da BIM e os móveis da Quarto Crescente. São móveis, como você já pôde observar, sem puxadores, tem uma maior segurança. Agora eu queria que vocês falassem também sobre os detalhes, né? Ursinho, vocês quiseram usar também? Nesse caso, a gente propôs, por ser um quarto de criança também, normalmente você não coloca muitos apetrechos por conta das alergias e tudo mais. Então, nesse caso aqui foi criado pequenas estantes onde você vai botar um ou outro brinquedo para fazer composição do quarto, né? Um brinquedo preferido da criança, enfim, para também esteticamente contribuir para o quarto e dar aquele efeito de alegria. Então, esses brinquedos que estão aqui, eles são que foram parceiros nossos aqui, a própria Quarto Crescente e a loja Zeppelin, que é uma loja que se especializou em brinquedos educativos. São brinquedos que são construídos
remetem muito àqueles brinquedos de tempos passados, né? Tipo peão, Normalmente em madeira. Exatamente, Né? normalmente são em madeira. A gente tem também o cavalinho aqui, que foi também lá da Zeppelin. E como vocês podem notar, esse quarto ele tem uma ênfase, ele não tem uma ênfase feminina ou masculina, ele é um quarto unissex, né? Você tanto pode estar aqui recebendo um menino quanto uma menina, porque a gente não priorizou uma cor que determinasse o sexo da criança. Então aqui pode ser menino ou menina. Elza, quais são as dicas que você pode dar para quem está em casa montar um quarto aconchegante, que a criança possa chegar com bastante tranquilidade? Exatamente, pensar nos móveis primeiramente, e um piso, como a gente utilizou um piso claro, um piso leve, de fácil... É um porcelanato? É um porcelanato, é da fino acabamento, ele é assim, fácil a limpeza, entendeu? Tem a cor dele, né? Dá um certo conforto, por se tratar de quarto de criança, e com poucos móveis, assim, num ambiente relativamente pequeno, mas ficou bem aconchegante, seguro. Harmonioso, eu adorei o quarto. Elza, para quem está em casa e quer o contato para encontrar você, quer algo profissional, como é que ela faz? Nosso escritório é na Ribeiro de Brito, em Boa Viagem. O telefone 30 31 0662. Tem outro contato? Então, nas mídias sociais nós temos o Instagram, que é o Vilar Freire Arquitetura. Vocês podem ver alguns exemplos do nosso trabalho lá, nosso dia a dia, assim, a gente sempre está postando alguma coisa. E os telefones, né, que a Elza já falou, Facebook também, é isso. Voltamos com o Momento Real Hospital Português. Eu estou ao lado do nefrologista Saulo Alencar. Saulo, eu gostaria de saber o que é que o Real Hospital Português oferece para pacientes críticos que estão em UTI e precisam de hemodiálise. O Hospital Português, Renata, investe no que é de mais moderno para oferecer ao seu cliente as tecnologias para suporte de diálise em ambiente de UTI, que vão desde hemodiálise convencional até o que há de mais atual em países de primeiro mundo, como hemodiálise contínua, que conferem ao paciente do Hospital Português uma maior chance de recuperação e alta hospitalar. O Hospital Português possui um dos mais modernos centros de oncologia do país para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Equipe multidisciplinar prestando atendimento integrado e o melhor tratamento. Serviços de quimioterapia e radioterapia e os mais modernos equipamentos de diagnóstico por imagem. Pensou em saúde? Pensou no Real Hospital Português. Eu estou ao lado de Virginie Marques. Virginie, queria que você explicasse para quem está em casa por que você criou esse espaço, como você criou e qual o conceito que você utilizou também. O quarto de casal, a ideia é que traga mesmo esse aconchego, né? Que acolha a pessoa. Então as cores aqui são fundamentais. Então cada elemento que foi colocado no quarto, eu tive esse cuidado de usar mais ou menos esses mesmos tons, que aliás estão na paleta de cores desse ano,
né? Então ele traz os tons mais terrosos, os tons mais neutros, né? Que traz a solidez, ao mesmo tempo a segurança e ao mesmo tempo o aconchego. Aí entra com os tecidos, os veludos, que dá aquele... Se você está falando do veludo, a gente está dando uma olhada até aqui nessa cortina, né? Tem essa questão do veludo. Sim, dá exatamente também a sensação de conforto, né? Então tudo isso, todos esses elementos congregados, eles estão associados à paz, à tranquilidade que o quarto tem que oferecer para o usuário, né? Um detalhe, gente, desse quarto é um quadro que a gente vê aqui, muito bonito, é a cidade do Recife. Queria que você falasse um pouco sobre por que você quis utilizar esse quadro aqui e nessa extensão também. O tema da mostra é baseado no resgate da Escola Pernambucana de Arquitetura. Então, quando ele fala em Pernambuco, eu quis trazer o Recife. Eu também sou artista plástica, então quis também trazer esse meu outro lado nesses quadros que estão... Você produziu o quadro? Sim, fui eu que fiz. E assim, unir tanto a imagem do Recife, né, para fazer esse link com o tema da mostra, como também a base que ele está colocada. Quer dizer, ele está em cima de uma madeira de demolição, que é uma porta antiga, né? Então foi jogada a pintura diretamente nele e quando a madeira absorve, ela transforma um pouco a intensidade da cor. Então dá esse aspecto meio envelhecido. Então realmente é uma proposta diferente e que eu acho que quis trazer aqui para exatamente fazer essa complementação. Mas, gente, não tem só esse quadro aqui não, tem esse outro aqui. Sim. De trás. Esse quadro já pintei especificamente para esse ambiente e com a intenção também, você vê que o fundo dele é muito semelhante ao papel de parede que foi usado atrás, exatamente para valorizar o desenho central. Então, o fundo do quadro e o papel de parede de fundo, eles meio que se confundem porque tem a mesma tonalidade, que é o cinza, e valorizando mais o elemento principal, que são as duas figuras. A dualidade, o nome dele é duo, exatamente vem do quarto de casal. Há uma mistura, gente, eu vejo que é uma mistura tanto do marrom com cinza. Isso foi visto também no papel de parede que você utilizou. Sim, é como eu lhe disse, todos os elementos nós fomos escolhendo, né, um a um, tentando manter essa mesma paleta de cores, né? Chegando até o azul mais profundo, como o da cômoda ali. Essa cômoda também é uma cômoda antiga, que foi restaurada, né? É uma cômoda escrivaninha, na verdade. Nós podemos abrir a tampinha dela, mas ela também serve de escrivaninha. Então, é um elemento também antigo, né? E foi repaginado e com uma cor bem atual. Gente, a gente dá para perceber também que é um quarto pequeno, mas ao mesmo tempo muito aconchegante. E a impressão que a gente tem é que ele é grande, né? Que dá aquela amplitude também. Uhum. A disposição das peças, isso faz parte do trabalho do arquiteto, de tentar congregar tudo, tanto mantendo o ambiente com fluidez, né, para não sobrecarregar o ambiente, deixar sempre espaço livre, mas ao mesmo tempo adequando todos os elementos e usando. Esse quarto, a proposta aqui é ser um dormitório, quer dizer, ele não tem o espaço para o guarda-roupa, né? Presume-se que teria um closet para atender esse quarto, então por isso que ele só tem a cama e alguns outros elementos. A iluminação que você usou aqui também é direcionada, as pessoas... Quem está aqui pode ler na cadeira, também pode ler na cama, é isso que você quis utilizar? Exatamente. É uma iluminação indireta que você pode usá-la ou não, dependendo da ocasião, como aquele abajur ali, né? Até para uma leitura ou dar uma luz mais aconchegante mesmo, e uma luz mais intensa, pontual, que seria a arandela. E ela também, você vê que entra com o dourado, que é o que vai vir também brevemente, o ouro velho, também em vários elementos, a moda, a arquitetura, enfim, tudo se liga muito nesses mesmos tons. Então, brevemente veremos esses elementos já mais expostos. A Virginie ligada aí na moda, gente. Outro detalhe, eu queria que você falasse sobre as almofadas, né? As cores, a gente vê que tem o bege, tem mais o cinza, outro bege, e esse detalhe aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa mistura. Como eu disse, as mesmas tons vão sendo repetidos em várias faces, né, em vários elementos.
Então aqui foi a mesma coisa, a gente entra com o mesmo cinza que de repente foi replicado no papel de parede, na outra parede, no quadro, né? Ali naquele mosaico que tem ali atrás. É como se fosse mosaico português. Na verdade, assim, o português ele sempre usou muito o azulejo, né? É um azulejo, é isso? Ele não é um azulejo. Não? Mas não, ele é uma cerâmica, né? Mas assim, imita a cerâmica artesanal, ela é industrializada, mas imita, a proposta é essa, mas remete aquilo à nossa origem, que é o azulejo português. Então, a ideia, como aqui é uma amostra, eu quis dar uma ideia que aquilo era uma janela e ela estaria embaixo decorando a janela. Virginia, eu queria que você desse uma dica para quem está em casa de montar um quarto assim também aconchegante. Principalmente ter justamente o cuidado para fazer o link entre os elementos, né? Às vezes um elemento diferenciado valoriza, mas é preciso mais cuidado, mais traquejo, vamos dizer, usar uma cor muito forte. Então tentar buscar os tons neutros, com certeza não vai errar. E os madeirados também. Quem gostou do trabalho da Virginia e está em casa acompanhando, eu quero o número dela, como é que faz? Bom, eu tenho um site, né? É o meu nome, Virginie Marques, www.virginiemarques.com, e meu telefone 999-715448.